Êxodo 39, verso 7, diz assim: e as pôs sobre as ombreiras do éfode por pedras de memória para o filho de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artifício, como a obra do éfode, de ouro e de pano azul e de púrpura e de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizera o peitoral. O seu comprimento era de 1 palmo e a sua largura de 1 palmo dobrado. Engastaram neles 4 ordens de pedra. Aqui é interessante, irmãos, para nós entender o mistério da Bíblia, ok? Então nós vamos ler com muita atenção esses versículos seguintes. Verso de número 10: engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de um sárdio, um topázio e um carbúnculo. Esta é a primeira ordem. E a segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de um diamante. Verso 12, irmãos. Veja bem que esse mistério glorioso da Bíblia Sagrada. 12, por que tem que ser 12? Por que no compor os versículos da Bíblia Sagrada, bem certinho no 12. Isso é muito interessante. A 12, o versículo 12 diz assim: e a terceira ordem. Eu quero que você guarde muito isso, que vamos ocupar um pouquinho mais para frente. E a terceira ordem, de um jacinto, uma ágata e uma ametista. Vamos repetir junto esse versículo 12? E a terceira ordem, de um jacinto, uma ágata e uma ametista. Verso 13: e a quarta ordem, de uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. E todas eram engastadas nos seus engastes de ouro. Estas pedras, porém, eram segundo os nomes das tribos de Israel. 12, segundo os seus nomes. Da gravura do selo, cada um com seu nome, segundo as 12 tribos. Amém, irmãos? Vamos ficar até aqui. Pode assentar-se. Meus irmãos, esse texto que lemos, ele está falando de uma vestimenta que o sumo sacerdote usava. Deus, ele é muito detalhista nas coisas, irmãos. E Deus, quando ordena para que Moisés, Bezalel e Eliabe foram homens artífices, artesãos, que foram cheios do Espírito Santo de Deus para a construção do tabernáculo. Então o que acontece, irmãos? Quando foi se consagrar os sacerdotes, então, irmãos, Deus ordenou as vestes para os sacerdotes. 6 vestes, 6. Por que 6? Porque 6 é número do homem. A primeira veste do sacerdote, irmãos, era uma túnica, como se fosse um vestido bem longo. Essa túnica do sumo sacerdote, ele tinha que ser inteira. Ele era azul, ou melhor, púrpura, e ele tinha que ser inteira. Você vai entender isso lá no Novo Testamento, porque quando arrancaram, Jesus ia ser pregado na cruz e arrancaram a túnica de Jesus. Era muito normal se rasgar a túnica, mas os soldados não conseguiram rasgar, porque a Bíblia diz que a túnica era sem costura. Então eles lançaram sorte na túnica para ver quem ficava com a túnica de Jesus.
Essa túnica era uma túnica muito cara, porque ela era púrpura. E Deus ordenou, não vamos parar sobre isso, óbvio. Deus ordenou então que fizesse uma túnica. Deus ordenou que fizesse uma mitra. O que é uma mitra, irmãos? Como se fosse um pano branco de linho torcido enrolado na cabeça. Tinha uma placa, uma lâmina de ouro na frente dizendo: santidade ao Senhor. Aí Deus depois vai ordenar para fazer o cinto. Tudo isso tem um significado, só que não vamos falar hoje. Aí Deus vai ordenar para que fizesse um éfode. Também tem um significado. E a última roupa, ou melhor, a penúltima, Deus ordenou que fizesse calções de linho. Também tem uma lição para nós. Mas eu vou falar sobre a última. Quando Deus ordenou para fazer o peitoral de juízo, que é o que nós lemos aqui. O que era, irmãos, o peitoral de juízo? O peitoral de juízo, irmãos, era um pano dobrado. E esse pano, irmãos, ia pregado junto com o éfode, que é tipo um avental. Ele ia pregado aqui no peito do sacerdote. E ele era ligado junto com um avental, que a Bíblia chama de éfode. Ele era ligado com fios trançados, irmãos, de ouro e de linho fino. E eles eram ligados por pequenas cadeias ou pequenas argolinhas de ouro. E ele era fixo. Só que eu quero que você pegue aqui para você entender bem isso aqui. Então, o que nós lemos o texto é que Deus ordenou o seguinte: pegasse e fizesse o peitoral com um palmo. Então cerca de 22, 23 centímetros de largura. E 2 palmos de comprimento. Por quê? Porque ele tinha que ser dobrado. E quando ele era dobrado, irmãos, ele virava tipo um bolso. Ele só era aberto em cima, então ficava tipo uma bolsa de pano. Um bolso. Os irmãos estão entendendo, né? Aqui em cima, irmãos, na emenda dele, onde iam os fios de ouro costurado, iam 2 pedras de ônix nos ombros. Dentro deste bolso ia um pergaminho que estava escrito o nome de Deus dentro desse bolso, desse peitoral. Na frente desse quadrado, desse bolso de pano, tinha 12 pedras. 12 pedras. 4 fileiras de pedra. 3 na primeira fileira, nós lemos isso aqui. 3 na segunda. 3 na terceira e 3 na quarta. Aí dentro deste bolso, junto com aquele pergaminho, ia mais 2 pedras, chamada Urim e Tumim. É difícil um pouco pegar, né? Mas vamos lá ver se os irmãos entenderam. Então, irmãos, em cima no ombro iam 2 pedras de ônix, ok? Na frente dessa bolsa engastado, ia colado 12 pedras. Dentro dessa bolsa chamada peitoral de juízo, ia um pedaço de pergaminho e 2 pedras, Urim e Tumim. Agora, irmãos, que vem a aplicação para nós. Por que Deus manda fazer essa indumentária? Por que Deus manda fazer, irmãos, este pedaço de pano, colar 12 pedras? Porque Deus quer ensinar algumas lições, e este é um ensinamento muito para nós que somos obreiros. Todo servo de Deus, toda serva de Deus, irmãos, ele precisa ter algumas pedras na sua vida espiritual.
Até o apóstolo Pedro fala sobre isso em 1 Pedro 2,5: vós sois pedras vivas, edificados casa espiritual. E nós, irmãos, muitas vezes temos pedras que nós carregamos nos ombros, temos pedras que nós carregamos no peito, e temos pedra que carregamos dentro. Pegaram? Não é pedra no rim, viu? Vamos ver se você pegou. Vamos lá. Nós muitas vezes, irmão, como servos e servas de Deus, tem pedras que carregamos nos ombros, tem pedras que carregamos no peito, e tem pedras que carregamos dentro de nós. Porque, irmãos, toda pessoa que faz a obra de Deus, ele é um carregador de pedras. E principalmente, irmãos, a gente que trabalha mais diretamente na obra de Deus. Carregar pedras, irmãos, não é brincadeira não. Quem já teve a árdua experiência, né, de carregar pedras, pedras pesadas, pedra é difícil de pegar, irmãos. Eu já tive essa experiência. Pedras é uma coisa um pouco difícil de lidar. E entenda uma coisa, irmãos, que nós, como homens de Deus, como mulheres de Deus, muitas vezes, irmãos, vamos carregar pedras nos ombros. Como é isso, pastor? Carregar pedras nos ombros. A gente sempre carrega alguém, como nós dizemos no nosso vocabulário paranaense, nas costas. Não é assim? Sempre tem alguém, irmãos. Eu sou pastor de igreja. Oxalá, irmãos, quisera eu que todos os irmãos da igreja fossem igual a vocês que estão aqui hoje. Eu estava sossegado, eu estava tranquilo, irmãos, porque os irmãos estão aqui, os irmãos estão firmes, os irmãos estão sempre animados. Mas, irmãos, tem pessoas que a gente precisa carregar nos ombros. Tem pessoas, irmãos, que se você ficar uma semana sem visitar ele não vem mais da igreja. Tem pessoas, irmãos, que no sábado, domingo aqui estão, irmãos, estão pegando o anjo pela perna. Na segunda, terça-feira, irmãos, você já tem que aconselhar ele, porque estão lá no fundo do poço. E essas pessoas, irmãos, a gente tem que acabar carregando nos ombros essas pessoas. Sempre tem alguém na tua família, não tem? Sempre tem alguém na tua família que você precisa carregar elas no ombro. Se você, irmã, não falar para quem sabe, algum membro da sua família, para o marido, para os filhos, vamos para a igreja, e às vezes até tem que brigar um pouco, irmãos. Não vem, né? Se nós não insistirmos, não vem. Se nós não estiver aconselhando, irmãos, não vem. Então todo aquele que é chamado por Deus, aqui estamos falando de sacerdotes que são chamados, irmãos, sempre você vai ter este peso da responsabilidade sobre os seus ombros, de sempre estar carregando alguém. Agora observe a segunda. Além dos ombros, o sacerdote carregava 12 pedras no seu peito. Por quê? Porque tudo aquilo que fazemos em prol na obra de Deus, irmãos, tem que ser feito por amor. Nós devemos amar o que nós fazemos. Às vezes, irmãos, nós caímos na tentação, no meio de uma dificuldade, de reclamar onde Deus nos colocou. Quantos, irmãos, eu já pequei nessa forma também. Quantos, irmãos, que já falaram assim, ó: eu não sei porque Deus me colocou nessa igreja do Mato Branco, eu não gosto. Eu não sei porque que ainda estou aqui, porque
Irmãos, tem pedras que nós devemos carregar, irmãos, no coração. Ame o lugar que você está. Irmãos, vocês nem imaginam. Isso é para animar você. A glória é para Deus. Mas vocês nem imaginam, irmãos, o lugar em que Deus colocou você. Irmãos, eu converso com pastores, com pregadores, a gente sempre está trazendo também, movimentando aqui. Irmãos, eles ficam admirados. Eles saem, irmãos, e saem comentando na igreja deles do que tem aqui numa igreja, porque às vezes até os pregadores brincam comigo, que eles não conhecem. Aí eu falo, não, é uma igreja do interior. Aí eles pensam, irmãos, que é uma igreja do interior, é uma visão. Aí eles vêm, irmãos, se deparam, irmãos, com um lugar desse que Deus nos deu. E eles falam assim, irmãos, muitos falam para mim isso: pastor, eu queria congregar aqui, eu queria fazer parte, ser membro dessa igreja. E muitas vezes nós que estamos aqui, irmãos, não valorizamos isso. Muitas vezes nós ainda, irmãos, reclamamos, nada está bom. E Deus nos ensina aqui que todo homem de Deus, que toda mulher de Deus, que todo chamado, irmãos, ele precisa carregar no seu peito, no seu coração, amor pelos irmãos que congregam conosco, pelas famílias que congregam conosco, pelos obreiros que nos servem. Os irmãos nem imaginam aqui. E eu sempre falo isso porque o homem sincero, ele corrige na frente, né? E por trás ele gaba, né? Então, eu sempre falo, irmãos, talvez nunca falei para vocês isso, mas eu domingo estava falando isso ainda. Eu dou graças a Deus pela vida dos nossos irmãos, pela vida dos obreiros, irmãos. E eu creio que todos os dias nós devemos dobrar os nossos joelhos, irmãos, e orar pelos nossos obreiros, orar pelas famílias dos nossos obreiros, orar pelas famílias dos nossos irmãos. Porque, irmãos, são homens verdadeiros, homens retos, íntegros, irmãos, que servem a Deus, que às vezes pagam um preço, irmãos. E nós devemos amar, tem que estar no nosso coração. Irmãos, se nós amarmos mais a nossa igreja, irmãos, se nós amarmos mais o espaço, o ambiente que Deus nos deu, se nós amarmos mais o nosso irmão, observe aqui, irmãos, olha que interessante, que cada pedra dessa, irmãos, ela era diferente. Nós lemos aqui, cada pedra dessa é diferente. Aqui, irmãos, temos pedras que não tem valor nenhum, que se você pegasse uma pedra dessa hoje e levasse para vender, irmãos, você ganhava uma oferta ainda. Ninguém quer, não tem valor nenhum. Tem pedras aqui, irmãos, que não tem valor nenhum. E tem pedras aqui como diamante, que o valor é incalculável. Tem pedras aqui, irmãos, que são pedras duras, pedras difíceis de trabalhar. Mas tem pedras aqui, irmãos, que se você não saber tocar nela, ela quebra. Quando forem gastar essas pedras, irmãos, deixar ela na forma que Deus queria, interessante isso, que Deus não deixou, irmãos, pegar um martelo, pegar um burilo, né, para tentar quebrar e fazer a forma dessas pedras. Sabe o que Deus ordenou, irmãos? Deus ordenou para pegar um inseto chamado chamir. Esse inseto, irmãos, ele é parecido com um besouro desse nosso. E ele tem, irmãos, tipo um ferrão afiado.
e soltaram aquele inseto, irmãos. Soltaram aquele inseto no meio daquelas pedras. E eles riscaram aonde queria que o inseto fosse cortando, irmãos. E aquele inseto com aquele ferrão muito duro, irmãos, ele foi cortando as pedras. Porque tinha pedras tão sensíveis que se alguém tocasse com o martelo, quebrava toda. A igreja é assim, irmãos. A igreja tem pessoas, irmãos, que você pode chamar atenção, pode cobrar dele, ele não vai ficar bravo contigo. Tem pessoas, irmãos, que você pode, onde chegar o rei mesmo. E tem pessoas, irmãos, que se você falar um A, você perde. Na igreja, irmãos, tem pessoas que são muito abastadas. Tem pessoas que têm uma vida muito boa, Deus abençoa. Tem pessoas que são pobres, mas todas essas pedras, irmãos. Tem pessoas, irmãos, na igreja que trabalham, meu Deus. Tem pessoas, irmãos, que não quer fazer nada. Não é assim? Será que estou errado? Mas todas essas pedras, irmãos, tem que estar no nosso coração. Nós devemos amar, irmãos, as pessoas que são mais duras de coração, mas as pessoas que são sensíveis também. Porque o nosso Deus, a palavra diz, Deus não faz acepção de pessoas. Aleluia. Agora entenda uma coisa aqui, irmãos. Para isso vamos ter que ler 2 textos. Quando Deus fez esse peitoral de juízo com 12 pedras, Deus mandou fazer mais 2 pedras para pôr dentro dessa bolsa. Essas pedras se chama Urim e Tumim. Para que serviam essas pedras, Urim e Tumim? Para se descobrir a vontade de Deus. Quando alguém, irmãos, procurava o sacerdote porque queria uma palavra de Deus, o sacerdote tirava essas pedras de dentro, Urim, Tumim. A palavra Urim quer dizer luzes, e Tumim quer dizer perfeições. Ele tirava essas 2 pedras e fazia-se a perguntando para Deus. E quando perguntava para Deus, por exemplo, vou citar um exemplo que você possa entender. O irmão Macir queria vender o barracão dele lá, a casa dele. Aí o irmão Macir chegava e perguntava para o sacerdote: é da vontade de Deus eu vender a minha propriedade? Aí o sacerdote pegava as pedras, orava a Deus, buscava a Deus. Se acendesse a pedra Urim, era sim. Se acendesse a pedra Tumim, era não. Aí todos aqueles que queriam andar segundo a vontade de Deus, eles procuravam o seu líder espiritual, procuravam o sacerdote, para saber a vontade de Deus. Olha, irmãos, nós devemos aprender uma coisa. Toda vez que você for tomar uma decisão, procure o seu líder. Procure alguém que tenha uma palavra para você. Um dia eu cheguei a visitar um irmão. Quando eu cheguei, o caminhão da mudança na frente carregando a mudança. Aí, irmãos, ele carregando a mudança dele. Falei: irmão, onde você está indo? Estou indo embora, pastor. Falei: mas você não me falou nada? Daí, quando ele carregou o último móvel, eu falei do tipo que você está indo, rapaz, você vai voltar, que não é da vontade de Deus. 2 meses estava voltando embora. Porque às vezes nós erramos muito, irmãos, que nós às vezes esquecemos de pedir uma palavra com o líder. Aí quando estoura a bomba, irmãos, daí pastor, né? Antes de qualquer decisão, procure um homem de Deus que tenha uma palavra para a sua vida. Amém?
Abra a Bíblia comigo. Ezequiel, capítulo de número 28. Quero ensinar um segredo para você aqui. Ezequiel, capítulo número 28. E o versículo de número 11. Diz assim: veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Jeová, tu és o aferidor da medida, cheio de sabedoria e perfeita em formosura. Antes de continuarmos, aqui, irmãos, está falando sobre uma projeção da queda de Satanás, de Lúcifer, lá do céu. Ok? Verso número 13. Estavas no Éden, jardim de Deus. Olha aqui. Aqui eu queria parar com você. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Agora vamos ligar os dois textos, irmãos. A sardônia, o topázio, o diamante, a turquesa, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda e o ouro. A obra dos teus tambores e dos teus pífaros estava em ti. No dia em que foste criado foram preparados. Tu eras querubim ungido para proteger, e te estabeleci. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeitos eram nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência, e pecaste, pelo que lançarei profanado fora do monte de Deus, e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei, diante dos reis te pus, para que olhem para ti. Vamos aprender? Vamos lá. Segura esse texto, irmãos, e volte lá no Êxodo 39, sem deixar esse texto aqui. Vamos comparar os dois textos. Eu quero que você conte comigo, primeiro, no Êxodo 39. Eu quero que você conte comigo quantas pedras tem. Vamos lá? Eu já falei aqui, mas vamos contar, tá bom? Verso de número 10, Êxodo 39. Engastaram nele 4 ordens de pedras. Vamos lá, a primeira? Sárdio. Segundo, topázio. Terceiro, carbúnculo. Ficou a primeira ordem de pedras. A segunda ordem, esmeralda, safira e um diamante.
A terceira ordem, um jacinto, uma ágata e uma ametista. São 9. A quarta ordem, uma turquesa, uma sardônica e um jaspe. Pegaram, irmãos? Quantas pedras? Quantas? 12 pedras. Agora vamos voltar lá para Ezequiel. Vamos fazer essa conta de Ezequiel. Estavas no Éden, verso 13 do capítulo 28 de Ezequiel. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era tua, o quê? Era as vestes de quem? De Lúcifer. Eu vou falar melhor sábado sobre isso, irmão. Não quero entrar muito nesse assunto. Como Lúcifer foi criado, mas é muito interessante isso. Mas, irmãos, quando Deus criou este anjo, irmãos, ele era tão belo, tão cheio de formosura, tão sábio, que o próprio Deus vai dizer, irmãos, que ele era mais sábio que Daniel, e que ele conhece todos os segredos da terra. Quando Deus cria ele, irmãos, Deus cria ele com a mesma veste que tem lá no sumo sacerdote, só que com uma diferença. Quantas pedras preciosas tinha na veste do sumo sacerdote? Quantas? 12. Vamos ver quantas tem aqui, irmãos? Vamos lá. Estava no Éden, jardim de Deus. Toda pedra preciosa era a tua cobertura. Vamos lá. Primeira, sardônia. Segundo, topázio. Terceiro, diamante. Quarta, turquesa. Quinta, ônix. Sexta, jaspe. Sétima, oitava, nona. Parece que deu alguma coisa errada aqui, né? Quantas pedras preciosas tinha nas vestes de Lúcifer? Quantas? Quantas? 9. Quantas pedras preciosas tinha na veste do sumo sacerdote? As quais que faltou? Vai levar um tempinho para vocês verem, né? Eu vou cortar esse tempo, você não precisar procurar. Volte lá para Êxodo. Pegou, Duda? Vamos ver as pedras que faltou, irmãos. Está no versículo 12. Por isso que eu pedi para os irmãos antes prestar atenção no versículo 12. Faltou a terceira ordem, um jacinto, uma ágata e uma ametista. Por que, irmãos, que faltou nas vestes de Lúcifer antes da sua queda? E Deus colocou no sumo sacerdote? Porque Lúcifer não tinha 3 características que todo servo de Deus tem que ter. Pegou aí? Lúcifer não tinha 3 características que todo servo de Deus precisa ter. Vamos lá, verso 12. A terceira ordem, jacinto. O que é jacinto, irmãos? Jacinto é a pedra que representa a humildade. Lúcifer era humilde, sim ou não? Não. Porque ele foi criado de uma forma tão bela, uma criação única de Deus, que se fosse hoje, irmãos, só usar o nosso português, quando ele ia, irmãos, em algum lugar, os outros anjos olhavam para ele e diziam: você é o cara, você canta muito bem, você prega muito bem.
Porque quando, irmãos, esse anjo de luz, ele se movia, saía sons de instrumento do seu corpo. Quando ele andava, irmãos, em cima das pedras afogueadas no Éden, que é o Éden antigo, não é o vegetal, é o Éden mineral, antes da sua queda. E ele andava, irmãos, a Bíblia diz assim, que saía sons de pífaros e de tambores do seu corpo. Então toda vez que ele andava, irmãos, saía música do seu corpo. E ele foi confiado, irmãos, como querubim. Sabe qual a função do querubim, irmãos? A função do querubim é carregar o trono de Deus. A função do querubim, irmãos, é levar o trono de Deus. Você vai ver isso em Ezequiel 1. Ele leva e carrega o trono de Deus. Só que tem uma coisa, irmãos, Lúcifer não estava no céu como nós pensamos. Lúcifer estava no Éden, no antigo Éden, o Éden mineral que nós chamamos. E ele olhava, irmãos, lá em cima, e a Bíblia diz que um dia se achou iniquidade dele, porque ele não tinha humildade. E ele olhava, irmãos, lá em cima no trono de Deus. Isaías capítulo 6. Ele via serafins voando por cima do trono. Serafins, irmãos, são anjos pequenos, mas são como tochas de fogo. Isaías 6 diz que eles têm 6 asas. E quando eles estão adorando a Deus e voando acima do trono de Deus, irmãos, com 2 asas eles cobrem os pés, com 2 cobrem o rosto e com 2 voam. E ele olhava lá para cima, irmãos, e dizia lá: mas eu vou subir e vou estabelecer o meu trono acima do trono de Deus. Irmãos, uma das coisas que nós devemos mais cuidar, irmãos, é não tomar a glória de Deus para nós. Nós devemos entender, irmãos, que se Deus nos usa, se Deus te usa para você pregar, se Deus te usa para você cantar, a glória é dele. Eu sempre falo isso, irmãos, nunca acredite nos elogios e nunca se abata com crítica. Elogio demais não faz bem. Porque às vezes, irmãos, nós achamos que as coisas acontecem porque eu estou aqui. E não é assim que funcionam as coisas, irmãos. Tem uma história, irmãos, muito antiga essa história, que um pregador subiu no púlpito e falou: hoje eu vou arrasar na pregação, hoje eu vou pregar muito. Irmãos, fechou o céu aquela noite, não pregou nada, ninguém deu um glória a Deus, irmãos. Terminou a pregação, ele desceu as escadas do púlpito. Aí Deus levantou um menino e Deus falou para ele: se tu tivesse subido como tu desceu, teria te usado nesta noite. Entenda, irmãos, tudo que acontece na nossa vida é para a glória de Deus. Sabe por que Lúcifer caiu, irmãos? Porque não tinha humildade. E nós devemos entender, irmãos, que nós estamos debaixo da glória de Deus, mas a glória é dele, e Deus não reparte a sua glória com ninguém. Qual que é a segunda pedra, irmãos, que faltou em Lúcifer e tinha no sumo sacerdote? Uma ágata. A ágata, irmãos, não tem valor nenhum, é um minério que não tem valor, porque a ágata representa a simplicidade. Então jacinto representa a humildade, a ágata representa a simplicidade. Sabe o que é isso, irmãos? Adore a Deus do jeito que você é. Tem gente, irmãos, que não quer cantar porque a voz dele é desafinada. Para com isso, irmão. Deus aceita o louvor do pássaro que canta mais lindo na natureza, que é o irapuru.
É lindo o assobio daquele pássaro. O canto daquele pássaro é lindo. Deus aceita o louvor do irapuru, mas também aceita o louvor da coruja, irmãos. Ah, pastor, eu não canto porque eu sou desafinado. Que isso, irmão? Cante para a glória de Deus. Capriche, ensaie na sua casa, põe um playback lá. Cante antes de vir para o culto. Ah, pastor, eu não prego porque eu não prego nada. Eu não conheço teologia. Quem falou para você, irmãos, para ganhar almas precisa de ter teologia? Você não sabe dizer Jesus te ama, Jesus tem um plano na sua vida. Eu fui fazer uma visita hoje à tarde, irmãos, numa família que estava com problema. Fica fácil, irmãos, eu chegar lá e usar teologia para falar com uma família que está com problema, que não são crentes. Eu fui lá, sabe o que eu disse para ele? Sabia que Deus tem um plano na sua vida? Sabia que Deus tem um projeto? Sabia que Jesus te ama? Você quer aceitar Jesus? Quero sim, pastor. Ele falou, então deixa eu orar por você. Deixe Deus usar na sua simplicidade. Nós ainda estamos, eu sempre falo isso, irmãos, nós estamos numa igreja pentecostal. Você não é proibido de dar glória a Deus. Você não é proibido de dar aleluia, irmão, do teu jeito, da tua maneira, irmãos. Louve a Deus, adore a Deus, porque Deus colocou coisa preciosa em você. Última, para nós encerrarmos. Então a primeira da terceira ordem é um jacinto. A segunda uma ágata. E a terceira uma ametista. Ametista, irmãos, não tem tempo de eu falar sobre isso. Eu estou simplificando para os irmãos. Ametista, irmãos, significa sobriedade. O que é sobriedade, irmãos? É só você lembrar de um bêbado. Você já viu um bêbado andando na rua, irmãos? O que ele faz? Ele dá um passo para o lado, outro para o outro. Aí de repente ele dá uma parada assim, irmãos. Aí de repente ele dá um embalo. De repente cai. Eu nunca me esqueço que uma vez, irmãos, eu vi um bêbado. E ele estava andando na rua assim, irmãos. Daí tinha um luar muito forte, né? A lua estava cheia, muito forte. Daí tinha a sombra dos postes, né? Tinha na rua a sombra dos postes. Aí quando ele chegava assim, ele olhava e pensava que era um buraco, irmão. Ele dava um pulo. Porque a característica de uma pessoa que está embriagada, irmãos, é ele andar torto. Ele vai para a direita, ele vai para a esquerda, de repente ele para, de repente ele embala demais, irmãos, daí cai. Mas a Bíblia diz assim, ó: sede sóbrios e vigiai em oração. Antes de nós orarmos é ser sóbrio. O que é ser sóbrio, irmãos? Estar atento. O que é ser sóbrio? Andar linha reta. Irmão, não precisa nós ir correndo demais, senão caímos. E se nós parar, também o caminho não anda. Sobriedade é isso, irmãos. É nós avançarmos para um alvo e dizer, eu não vou parar. Talvez eu vou no passo do boi, vou lento, mas não paro. Vou até o fim. Por isso que essas pedras não tinham, irmãos, nas vestimentas de Lúcifer. Porque primeiro ele não era humilde. Segundo, irmãos, ele era cheio de sabedoria, mas a sua sabedoria não o salvou. Terceiro, irmãos, ele ficou embriagado pelo poder. Porque uma coisa que nós devemos tomar muito cuidado, irmãos. Cuidado, irmãos, eu cuido muito com isso. Aprenda isso. Que nós nunca queira sentar num trono que não é nosso. Porque o que é nosso, irmão, já está reservado para nós e ninguém vai sentar lá. Por isso que Jesus falou, ao que vencer, concederei que se assente no trono comigo.
Assim como eu venci, assentei-se com meu Pai no seu trono. O que está preparado para você, irmão, pode ficar tranquilo, vai acontecer no tempo certo, no momento certo, vai acontecer. Mas o que nós devemos correr longe, irmãos, é cuidar para não assentar num trono que não é nosso, numa cadeira que não é nossa. Sabe por que servia, irmãos, esse peitoral de juízo? Peitoral de juízo, irmãos, era uma cobertura espiritual de Deus. E essa cobertura era tão forte, irmãos, tão forte, que um dia, a Bíblia diz que Moisés arrumou uma mulher, irmãos, cuxita. Cuxita, irmãos, era do país de Cuxi, África. Por quê? Porque a mulher dele, Zipro, irmãos, foi até na beira do mar e voltou embora, não quis fazer missão com Moisés, não. E então, irmãos, quando Moisés atravessa o mar e vai para o deserto de Sim, ele acha uma outra mulher. Ela é uma africana, é cuxita. E quando ele arruma essa outra mulher, irmãos, a Bíblia diz que Miriam e Arão reprovaram a atitude de Moisés. E Miriam falou com Arão assim, ó: o que Moisés tem a mais do que nós? Porque o mesmo Deus que usa Moisés, usa também nós. E é um engano que nós temos, irmãos, porque o Deus que usa minha vida, usa você também. Mas existem diversos níveis de autoridade. E a gente tem que respeitar, irmãos, níveis de autoridade. E daí Miriam e Arão saíram com essa conversa, irmãos, no arraial. Não, Deus usa eu também, eu sou profeta, eu tenho visão. Deus não gostou da atitude deles, irmãos. Chamou Moisés, fez uma reunião. Chamou Moisés, chamou Miriam e Arão. E Deus falou para Miriam e Arão: o que vocês falaram do meu servo Moisés? Irmãos, tem que cuidar muito, irmãos, de quem nós falamos, que você pode estar tocando no ungido de Deus. Tem que cuidar muito com isso. E Deus falou assim: quem são vocês para falar do meu servo Moisés? Porque profeta, porque Miriam era profeta, e Arão, irmãos, era o sumo sacerdote, estava com o peitoral de juízo, estava com as pedras. Ele falou: quando eu quero falar com um profeta, Deus falando, eu falo por meio de sonhos e visões. Mas com o meu servo Moisés, eu falo face a face. E por causa desse pecado, Miriam e Arão vão ficar leprosos. Na mesma hora, irmãos, começou a sair manchas brancas em Miriam, irmãos. E com Arão não aconteceu nada. Sabe por quê? Porque quando nós temos cobertura espiritual, irmãos, nada pode atingir. Quando estamos debaixo de uma cobertura espiritual, irmãos, nada atinge. Deus queria matar Arão, irmãos, não conseguia. Deus, porque ele tinha uma cobertura espiritual que ele mesmo tinha dado, uma autoridade. E quer ver, irmãos, para nós encerrarmos isso? Sábado eu vou falar um outro assunto. Quer ver, irmãos, como é que Deus conseguiu matar Arão? Abra a sua Bíblia para nós encerrar. Números capítulo 20 e o versículo 23. Só teve um jeito de Deus levar Arão. Porque a lepra não pegou nele. Por que não pegou, pastor? Não pegou por causa do peitoral de juízo. Era uma cobertura espiritual. Números 20 e 23. Vem cá, Toniel, vem ler para mim aqui. Tu enxerga?
Vem cá, irmão Bacio. Ele se enxerga. Números 20 e 23. Até o 29. Na sua Bíblia? 23 até o 29. E falou o Senhor a Moisés e Arão no monte Hor, nos termos da terra de Edom, dizendo: Arão, recolhido será o seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel. Irmãos, presta atenção. Porquanto rebeldes fostes a minha palavra nas águas de Meribá. Toma Arão e a Eleazar seu filho e faze-os subir ao monte Hor. E despe a Arão as suas vestes e veste-as a Eleazar seu filho, porque Arão será recolhido e morrerá ali. Fez, pois, Moisés como o Senhor lhe ordenara, porque subiram ao monte Hor perante os olhos de toda a congregação. E Moisés despiu Arão as vestes e as vestiu a Eleazar seu filho, e morreu Arão ali, sobre o cume do monte. E desceram Moisés e Eleazar do monte. Vendo, pois, toda a congregação que Arão era morto, choraram a Arão 30 dias, isto é, toda a casa de Israel. Entendeu, irmãos? Teve só um único jeito de Arão morrer. O que Deus fez? Chamou Arão, Moisés e o filho de Arão, Eleazar, e mandou subir no Monte Hor. Quando subiu lá, Deus falou para Moisés: tira as vestes de Arão, tira o peitoral de juízo dele e põe no seu filho Eleazar. Quando tirou, irmãos, tiraram as vestes de Arão, o peitoral de juízo, o éfode, a túnica, na mesma hora Arão morreu. Não deu tempo nem de descer do monte. A Bíblia diz que ele morreu em cima do monte. Porque nós estamos só vivos, irmãos. Sabe por quê? Por causa de uma cobertura espiritual que está sobre a nossa vida. Muitos de nós estamos aqui, irmãos, porque alguém está orando por nós. Sabe por que eu prego aqui, irmãos? Porque eu sei que tem irmãs pela madrugada que oram pela minha vida e pelo meu ministério. Sabe por que você ainda está em pé? Porque alguém está intercedendo por você. Porque enquanto às vezes você está dormindo, alguém está de joelho pela madrugada, irmãos, dizendo: abençoa a família da irmã, abençoa a família do irmão, abençoa a vida dele, dá vitória. Nós estamos debaixo de uma cobertura espiritual. Amém? Vamos estar em pé, vamos orar, irmãos. Sábado vamos falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas eu quis trazer essa introdução aqui para você entender nesta noite. Nunca saia de uma cobertura espiritual. Sabe qual foi o problema de Lúcifer? A Bíblia diz que ele tinha algo que o sumo sacerdote não tinha. O que ele tinha? Porque ele não tinha 3 coisas que o sacerdote tinha, que é as 3 pedras. Mas ele tinha algo que o sumo sacerdote não tinha. Ele tinha ouro. Porque ele trocou a sua cobertura espiritual pelo ouro. Tem pessoas, irmãos, que trocam a cobertura de Deus para correr atrás de coisas desta vida, irmãos, que no final não vai resultar em nada. Não saia da cobertura de Deus. Vamos ter humildade, vamos ter simplicidade, vamos ter sobriedade, mas vamos estar debaixo dessa cobertura de Deus. Esta igreja, irmãos, é uma cobertura espiritual para a sua vida. Davi disse assim: uma coisa eu pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo, porque no dia da adversidade Ele me esconderá no seu pavilhão. Davi estava falando: eu estou debaixo da cobertura de Deus, habitando e morando no seu templo. Aleluia. Vamos orar nesta noite. Levante sua mão.
Senhor amado, nós queremos, meu Deus, te agradecer por esta oportunidade, Jesus, que o Senhor nos concede de estarmos aqui. Aprendimos um pouquinho mais da sua palavra nesta noite, Senhor, e sabemos do tamanho do privilégio, Senhor. Oh, Jesus querido, que nós possamos ser cada dia mais dependentes de Ti. Que toda a glória, Senhor, seja dada somente a Ti. Que o homem diminua e que o Senhor apareça em nossas vidas, meu Deus. Pai poderoso, venha usar a cada vida, Senhor. Venha usar a cada homem. Venha usar a cada mulher, Senhor amado. Deus poderoso, Senhor, fortalece, renova os Teus filhos, meu Deus. Ajuda, Senhor, que nós nunca possamos sair desta cobertura espiritual que o Senhor nos deu, Senhor amado. Que nós possamos vigiar os nossos passos, vigiar as nossas palavras, meu Deus amado. E que o Teu nome venha a ser glorificado, que o Teu nome venha a ser adorado. Assim nós te pedimos e agradecemos. Amém, amém.